Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, continuamos no capítulo 13, versículo 1, falando sobre a besta que sobe do mar e falando da participação da maçonaria na construção desse poder, da construção dessa besta, né? E esse tópico agora, aí no material didático, diz maçonaria e protestantismo de mãos dadas. Bom, nesse tópico aqui eu vou alertar sobre as igrejas protestantes, que é aquele grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, que nós sabemos que não tem como, não tem propósito reformar a Babilônia apocalíptica, e eles continuaram tomando atitudes estranhas ao cristianismo, porque eles matavam bruxas, matavam islâmicos, matavam judeus e matavam até cristãos que não aceitavam o batismo infantil. E agora o que nós vamos ver é que a história das igrejas protestantes assim, é uma história ligada à maçonaria. O comentário diz: a história maçônica caminha de mãos dadas com a do protestantismo. Os redatores do primeiro estatuto da entidade foram o pastor presbiteriano James Anderson, em Londres, na Inglaterra, em 1723, e Jean Desaguliers, um reformador francês. Então, olha, você pesquisar na internet, você vai encontrar essa história da organização da maçonaria. Quando eles foram se organizar e fazer um estatuto, porque antes eles viviam escondidos, principalmente pela perseguição da Igreja Católica. Mas 1723 é quando está começando a haver uma liberdade maior na Europa. A partir de 1790, com a Revolução Francesa, a liberdade vai crescer. Mas veja como é significativo. Quem organizou a maçonaria? Quem participou, né, da organização, que foi o redator do primeiro estatuto da maçonaria? Foram pastores presbiterianos. Ou seja, como que uma instituição satânica, que é a maçonaria, é organizada por uma instituição religiosa. Os presbiterianos, eles são discípulos de Calvino, né? Então, essa ligação da maçonaria com as igrejas protestantes mostra como nós temos que ficar distantes das igrejas protestantes. O comentário prossegue: todos os países chamados protestantes, Inglaterra, França, Estados Unidos, desenvolveram-se no ritmo da maçonaria. Os Estados Unidos possuem, inclusive, uma arquitetura e geografia determinadas pela maçonaria. Então, observe, a maçonaria, ela participou da organização desses países. A Inglaterra, ela é um país protestante, ela organizou, né, a igreja anglicana, que é uma igreja protestante. Nós sabemos como as igrejas protestantes foram organizadas. Elas foram organizadas como instituições políticas. E naquela época, seguindo o padrão da Babilônia apocalíptica, política religiosa. A igreja anglicana, gente, ela não tem nada de Jesus, não tem nada de Bíblia. Foi o rei que ele queria se divorciar, ele estava em litígio com a igreja católica, ele resolveu organizar uma igreja para ele. Então não é uma igreja cristã, é uma igreja político-religiosa. E essa instituição, ela vamos dizer, organizada pela maçonaria. A maçonaria estava por trás da organização da igreja anglicana também. Bom, eu coloquei um texto aí retirado do livro História Secreta do Brasil, volume 2, de Gustavo Barroso, né? E ele faz um comentário sobre a maçonaria, sobre o propósito dela e como essa maçonaria agia no mundo, tá ok? O texto diz: a maçonaria é uma imensa associação cujos raros iniciados, isto é, os verdadeiros chefes, que se não devem confundir com os chefes nominais, vivem em estreita e íntima aliança com os membros militantes do judaísmo, príncipes e imitadores
da alta cabala. Bom, a alta cabala, ela é o espiritismo judaico. Eu recomendei a vocês o livro, né, Espiritismo e Judaísmo, para mostrar a vocês que hoje em dia o judaísmo ele está de braços dados com o espiritismo, na verdade já de muitos séculos, né? O espiritismo ele está de braços dados com o judaísmo, e nós sabemos que a possibilidade do anticristo surgir no judaísmo é muito grande, de surgir um homem, né, que se identifique como descendente de Davi. Então, esses estudos sobre a maçonaria, ele é importante para nós identificarmos a possibilidade do anticristo surgir na maçonaria, que é essa instituição que está envolvida com a besta. Talvez a maçonaria, muito provavelmente, ela é a organizadora dessa besta final, na qual o anticristo estará liderando. E esse anticristo, ele deve ser um homem que se apresente como descendente de Davi, ou um descendente de Davi de fato, ou um judeu que não seja descendente de Davi e que tente tomar o lugar de Davi. Então você veja, a maçonaria ela está organizando essa besta final, que é o Império Romano Redivivo. E todos os documentários, tudo que se fala sobre a maçonaria, o histórico dela, é de uma instituição ligada ao judaísmo e à alta cabala. A cabala é um espiritismo judaico. E aqui também é bom nós lembrarmos e alertar aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão se envolvendo com o judaísmo hoje. Nós temos que orar, evangelizar os judeus, mas hoje os judeus estão desviados do evangelho. Não pode ter a atitude que alguns estão tendo de voltarmos a Israel, né, da igreja se unir a Israel hoje. A igreja vai se unir a Israel durante o milênio, quando eles estiverem convertidos. Essa é a profecia. Mas agora, na era da igreja, não. Hoje, o judeu que quiser, ele tem que deixar o judaísmo e se filiar ao cristianismo. Se ele não quiser, então ele vai ficar na grande tribulação para encarar essa perseguição final da besta e, escapando, aceitando a mensagem das duas testemunhas, será salvo. O comentário prossegue. Não é impossível que a maçonaria tenha nascido no meio judaico, organizada por judeus que planejavam se livrar da perseguição da Igreja Católica. Mas também não é impossível que Satanás fizesse uso deste movimento para colocar seu anticristo no trono de Davi, porque ele vai querer se assentar lá no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, os judeus, de uma certa maneira, eles precisavam se proteger da Igreja Católica. E o que Satanás teria feito? Teria aproveitado esse momento para colocar o seu ungido, né, o anticristo, como um organizador dessa instituição. No final, é muito provável que o anticristo ele seja o líder dessa maçonaria. Até porque o grau máximo da maçonaria, o chamado grau 33, já é com certeza uma tentativa exatamente de assumir a posição de Jesus. E aí eles transformaram esse número 33 num número místico, né, em uma maturidade espiritual. Não existe misticismo, não existe algo mágico no número 33. Foi simplesmente a idade que Jesus provavelmente morreu. Nós não temos nem certeza de qual era a idade de Jesus no momento da sua morte.